Olá, bem-vindos a mais um episódio de MIP EducaCast, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica e experiência do IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Apresentando o bate-papo de hoje, temos meu grande amigo Samuel Gomes, superintendente-geral da Fundação de Gestão Hospitalar, administrador com mestrado em administração de empresas com ênfase em saúde, além de ter sido, para minha grande honra, meu colega de MBA em Gestão Executiva em Saúde, que temos o prazer de fazermos juntos lá no Insperasta. Então, Samuca, bem-vindo mais uma vez aqui de volta. Obrigado, e vai ser um prazer fazer parte desse segundo episódio. Vamos lá. E nosso convidado, não físico, online aqui, o Tiago Sato. Tiago, ele é responsável pelo Data Analytics e gerente de estratégia da CarePlus, que é parte da Bupa. A gente já falou sobre isso no primeiro episódio, ele já teve a oportunidade de brifar essa importante empresa do mercado de saúde global. Ele é médico pela Universidade Federal de São Paulo e, além de ter sido também nosso colega, Samuel, do MBA lá de Gestão Executiva de Saúde, ele já alcançou outros títulos e tem também um MBA em Healthcare Management e Data Science and Analytics. Então, Sato, seja bem-vindo mais uma vez e vamos dar continuidade àquele bate-papo no nosso último encontro. E aí, amigo, como Obrigado. É que você está? Tô bem. Aqui em São Paulo tô falando de São Paulo, tá um sol aqui. Eu acho que diferente daí, né, que tá uma chuva, então prazerzão aí estar com vocês de novo. A gente inverteu os humores, né? Os humores climáticos. Geralmente São Paulo está mais acostumado a estar mais cinzento, mas hoje a gente tem pego algumas semanas de chuva aqui. Então, lembrando a vocês, a gente terminou aquele bate-papo de ontem, a gente estava fazendo uma conversa bem disruptiva para esse modelo de cash, porque a gente estava entrando em assuntos até então nunca abordados e dedicamos muito tempo falando sobre a atenção primária, a função do gatekeeper no sistema de saúde, para que a gente possa caminhar para o que talvez seja o cerne da discussão, que é a proposição de medicina ou de saúde baseada em valor, né? E eu acho que pela amplitude do público que nos assiste, minimamente poderia caber alguma definição. Se a gente pudesse buscar uma definição, o que seria saúde baseada em valor? Essa proposta tão dita e redita, né, Samuca? Todo mundo parece que encontra, parece que é oásis. A solução está em trazer a saúde baseada em valor. Mas vamos tangibilizar isso, Sato? Como é que fica aí? Samuca, Sato, e aí? Eu vou dizer o seguinte, a definição mais simples é quando você olha desfecho, né? Então é uma continha que você olha desfecho, e por desfecho é o desfecho que importa para o paciente, né? Aquilo que faz sentido para o paciente. Então, se é uma cirurgia, não é só a cirurgia ter dado certo, não é não ter tido uma reabordagem, mas é também, por exemplo, o paciente ter ficado sem dor, né, ele ter ficado feliz ali, ter ficado se sentindo bem. Então é desfecho dividido pelo custo, né? E o custo, quando a gente pensa em custo, tem diversas profundidades do custo, né, que a gente pode falar disso um pouco mais para frente, mas a continha básica do valor de saúde é desfecho dividido pelo custo. Então, quanto melhor o desfecho no menor custo, maior o valor da saúde. É essa a equação. Satão foi em Harvard, falou do Potter. E aí, Samuca, na FGH, gerindo a quantidade de leitos e de profissionais de pacientes, como é que a gente consegue tangibilizar uma definição muito bem posta para o Sato, para uma prática diária de uma gestão tão complexa de saúde? Quando a gente pensa, o Sato foi já no resultado da coisa, que a gente chegar numa equação entre, eu vou colocar aqui, qualidade e custo. Mas eu acho que sempre vale a gente voltar para uma coisa chamada cadeia de valor. Então, se dá alguns passos para entender o que e para quem a gente está entregando. E você estudar se você está fazendo de fato que a cadeia de valor aconteça para você chegar no final, custo, qualidade. Então, acho que esse que, para mim, é a grande dificuldade de fazer um modelo de fato baseado em valor em saúde. Bem, eu estou me coçando para falar essa bola levantada, então significa que a gente precisa estudar muitos dados, né? Dados da população pré-entrada no sistema, dados que são gerados durante o atendimento,
A gente tem que fazer pós-venda, né? Então a gente tem que fazer o recall depois para saber se a expectativa ela foi atingida. Mas em relação a essas métricas dessa equação, as quantitativas, elas aparentemente são mais fáceis de ser mensuráveis, né? Porque a gente está falando, primeiro desfecho duro. Pacientes, a gente oferece saúde para oferecer um benefício de vida, de qualidade de vida, de sobrevida. Então, quantitativo é isso. Morreu, ficou vivo. Sentiu dor, não sentiu dor. Passou menos ou mais tempo internado. Houve necessidade de amputar um órgão ou sistema ou não? Mas me fala, como é que a gente coloca qualidade nessa avaliação matemática, Sato? Você tem que dividir primeiro em... Tem o que você pode chamar de desfecho, né, que é um pouco aí o que você falou. Tá? E você pode olhar também a parte processual. Né? Então, por exemplo, você está num hospital, vai fazer uma cirurgia. Para essa cirurgia, você deveria gastar 5 gases, né, 2 fios e por aí vai. Então, você tem o que tem que acontecer. E aí você consegue ir medindo, né, o quanto está sendo seguido aquilo ou não. Quanto tempo gastou, ficou em uma sala e depois foi atendido pelo outro, né? Então você mapeia todo o processo e começa a colocar número em tudo, né? Que é um pouco essa parte mais processual. Para daí você poder trazer a eficiência operacional ali, né? da operação mesmo. Porque eu acho que, indo para a prática, um dos erros que você encontra por aí quando você vai falar de valor com diversos prestadores é que ou a pessoa, ela basicamente todos tentam só medir o processo. Tá? E não necessariamente ter um bom processo vai levar a um bom desfecho. Eu acho que fica mais difícil você trazer um bom desfecho se você não tem um bom processo. Tá? Mas a verdade é que você tem que equilibrar os dois. Tá? Então, tem que ter um bom processo, mas também tem que ter um time focado ali num desfecho. E aí eu sublinho, né? O desfecho que importa para o paciente, não... Porque às vezes a gente fica buscando um desfecho ali que para o paciente não tem importância nenhuma. Né? Então, o paciente no centro, né, sempre. E medir tudo que você puder, cada etapa do processo, materiais, no processo não só as mensurações do processo em si, mas, por exemplo, assim, se o paciente ele é atendido pela atendente da recepção por 5 minutos, na hora de contabilizar ali o custo do paciente, você tem que considerar esses 5 minutos do atendente ali da recepção. Ele sempre bebe uma água ali, né? Eu estou exagerando um pouco aqui, mas para deixar a clareza de que é importante você colocar tudo na conta. Né? Não é só a hora do médico, não é só o material. Tudo tem que entrar nessa conta. Né? Até quantos watts de luz foram gastas durante a cirurgia. Bem, se isso já não fosse difícil, vou passar então para Samuel a pergunta impossível. Porque se é difícil medir com essa precisão, se a gente for realmente ampliar para uma visão extremamente crítica da cadeia de custos, imagina medir do ponto de vista qualitativo, a percepção subjetiva da satisfação com o sistema ou com o processo que está instalado. A gente muda o nível mesmo da conversa, porque quando você tem dados que você consegue de alguma maneira, né, mesmo que às vezes tendo algum desvio, às vezes processual, às vezes por algum outro que a gente não sabe, mas quando a gente fala de qualidade é muito variável. E percepção de qualidade também. Então, o que a gente vem fazendo até na FGH, a gente vem estruturando toda uma área chamada ouvidoria. Ainda ouvidoria. Tá. Chama Fala com a Gente. E qual é a ideia ali? A gente empoderar o paciente. E não é... Porque o paciente está acostumado a ir num serviço e às vezes ser bem atendido, às vezes não. Quando a gente vai para um serviço de saúde pública, a percepção diminui um pouco mais, porque ele acha que aquilo é de graça e ele está acostumado com um nível de qualidade subjetivamente ruim, né?
Quando a gente olha nossas pesquisas de satisfação hoje, todas são muito positivas, o que me causa extrema estranheza. Porque já rodei alguns serviços de emergência por aí e os nossos deixam muito a desejar, ainda até por conta de volume, enfim, por conta de uma série de fatores que não vêm à mesa. Mas, e não é só também, eu acho que na FGH, é em Pernambuco, é no Brasil. Eu recentemente estive em São Paulo visitando alguns serviços lá. Porta de hospital normalmente é cheia porque a gente tem um problema sério com uma coisa que a gente tratou na outra reunião, que é a atenção primária. Então, é impossível que 90% das pessoas que passam por um serviço de emergência hoje, de um dos nossos hospitais, digam que elas foram ou muito bem atendidas ou bem atendidas. E é a nossa realidade. Então, o que a gente está fazendo é reestruturando essa pesquisa de satisfação, dando voz para o paciente, fazendo com que ele fale, com que ele diga o que ele viu de errado durante o processo de atendimento. E aí é desde a recepção, como o Sato bem colocou aqui, na hora que ele retira uma senha, até a hora que ele está tomando alta do hospital. Começamos, é um trabalho que é hercúleo e vai demorar algum tempo para a gente colher frutos de fato, mas é um caminho. A gente começou primeiro padronizando as coisas, enfim, a gente está começando a estruturar canal de ouvidoria com o mesmo telefone, com a mesma metodologia de captação dos dados, porque apesar de não ser tão muito claro, mas tem uma subjetividade ali, mas o dado por meio ou do CSAT ou de um NPS, ele tem como sim ser medido, né? Depois você tem que trabalhar o porquê, às vezes a reclamação pode ser bem fundada ou não, enfim. Mas a questão de qualidade, ela tem como ser medida do ponto de vista do paciente. E aí tem um outro ponto, quando a gente fala de desfecho, que é o ponto de vista clínico. Que esse já é bem mais complexo, porque você precisa ter ferramentas que trazem essa informação, né? Então, da qualidade, de fato, daquele paciente, você precisaria medir, muitas vezes, para onde ele foi pós-alta, o que é mais complexo ainda, né? Porque depois que ele saiu de uma alta, de uma cirurgia, ele tem 2 retornos num ambulatório de regresso, e depois para onde ele foi? Não sei, porque eu não tenho mais contato com esse ser. Então, é um caminho a ser trilhado para a gente entender um pouquinho do que a gente chama de qualidade. E é por onde a gente está tentando caminhar. Eu vou complementar o que o Samuel falou, que é o seguinte. Existe um trabalho preventivo, né, para você transmitir o valor para o paciente, né, para o usuário aí do sistema. Que, de verdade, o que está no centro é a atenção que você dá para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Né? Se o paciente chega numa clínica, tá ali a recepcionista mexendo no celular ali, né? Oi, tá bom, já vou chamar o doutor. Faz assim, né? Eu acho que fica aquele sentimento de, tô aqui em mais um lugar, né? É mais do mesmo. Agora, se do momento em que a pessoa entra na clínica, você já vê que te olham no olho, sorriem para você, né? Te dão um muito bom dia, que você tem uma ótima consulta, e a pessoa realmente presta atenção em você, eu acredito que isso você já começa a perceber aquele lugar como um lugar diferente, né? Então, pelo simples fato de quem está ali com você naquele momento, naquele lugar, ter a atenção voltada para você, estar presente ali no momento. Eu acho que tem muito conhecimento que fala sobre isso, né? Jeito Disney de atendimento, e dentre outros aí. E basicamente eles falam sobre a criação desse microvínculo ali naquele momento. Né? E é basicamente olhar no olho, é sorrir, é falar alguma coisa diferente, é captar alguma coisa que a pessoa está naquele momento para se conectar no momento ali, né? Essa microconexão. E o seu ponto é bom. E aí é por isso que eu falei lá no início, de você estudar a sua cadeia de valor. Quando eu penso de um usuário, de um plano de saúde, vamos dizer, de um plano AAA, eu sei que a experiência dele tem que ser com uma roster, com uma água. A minha cadeia de valor tem que ser criada de acordo com pela expectativa que ele já carrega para aquele momento, né? Exato. Quando eu falo de um atendimento de um paciente do SUS numa das portas, né, dos grandes hospitais que a gente tem espalhados pelo Brasil, o que eu tenho que fazer para que ele seja, né, tenha uma percepção de qualidade? Que seja rápido, que atenda a demanda dele, que
ele não precisa mais voltar ali, entendeu? Que seja limpo, que seja organizado, enfim, essa cadeia de valor é muito importante para que ela não afete o fator custo. Claro. Porque não adianta eu querer entregar uma alta qualidade com um custo que não é viável para aquele serviço. Então, mais só para fazer um contraponto nos dois. Eu achei riquíssimo, inclusive, os pontos e contrapontos que foram colocados aqui por Sato e Samuel. E para esse público que está nos acompanhando, observem que do modismo que há alguns anos vem permeando as instituições de saúde, oferecendo saúde baseada em valor, saúde baseada em valor. E as pessoas falam com a boca tão cheia, né? E só nesse momento aqui a gente perguntou, assim, para que a gente sinta-se minimamente apto para discutir, a gente tem que ter, primeiro, uma estruturação de custos bem feita, porque senão você não vai saber o que medir. Segundo, que você tem que ter uma percepção de clima organizacional, principalmente do ponto de vista do seu consumidor, muito bem definida, para que você possa estabelecer quais são os seus benchmarks a serem atingidos. Exato. Né? Então, preparem-se para discutir saúde baseada em valor nas suas instituições, na sua clínica de radiologia, no seu laboratório. Agora, prepare-se bem, de forma substancial. Gerencie, transforme seus dados em informações. Avalie exatamente e niche para que tipo de população você está oferecendo aquele serviço, entendendo que mesmo para o mesmo extrato social, dependendo até da complexidade e do objetivo principal que aquele paciente, eu posso falar um exemplo, eu, enquanto cirurgião cardiovascular, eu posso garantir que, por mais que eu possa atender o mesmo extrato social, é diferente aquele mesmo extrato social que me procura ao procurar, por exemplo, um dermatologista. Eu tenho certeza que eu tenho que vender muito mais assertividade, vender muito mais objetividade, diagnóstico e passar a segurança do que, muito provavelmente, alguém que procura a cosmiatria, que vai querer mais um encantamento, né? No meu caso, ele não quer mais voltar para mim. No outro, você quer que ele volte, e ele quer voltar mais vezes. Então, se atentem a isso. Estruturem as suas instituições, por menor que sejam, e quanto menor, talvez seja mais fácil. A gente sabe da dificuldade que é estruturar dados em estruturas gigantes, como as nossas, com foco em análise do público. Eu só estou fazendo, não estou inventando nada, estou pegando o que vocês disseram e só estou tentando resumir. Com análise do público, a expectativa criada para cada público, para cada especialidade, para cada linha de serviço que você vai oferecer, porque isso aí vai ser diferente, tá? E as suas estruturas de custos. E meçam processos. Fernando, vou complementar dizendo do ponto de vista de operadora. Tá. Operadora de saúde que contrata clínicas, contrata prestadores, assim. O que a gente busca, assim, quando alguém fala, eu tenho aqui um modelo de valor? Basicamente, a gente quer olhar, primeiro, se a pessoa mede tudo, né, que foi bem o que a gente colocou. Ela mede tudo, assim, do ponto de vista, mede o desfecho ali que é importante para a doença, já tem praticamente quase tudo padronizado pelaquela ISHON. Né, um instituto também ligado a Harvard ali com o pessoal do VBHC lá do Value Based Healthcare e eles definiram alguns sets de dados do que você tem que medir no pré, pós e pós X dias, tem ali bastante coisa. Por exemplo, vem alguém, alguma clínica que atende saúde mental falar comigo, meu custo é esse, eu tenho um custo bem menor. Não é só isso que eu estou interessado, porque eu sempre vou olhar, por exemplo, o custo total do paciente. Pô, tá bom, você tem um custo por consulta menor, mas você fica atendendo um paciente eterno, não dá alta nunca, né? Eu não consigo nem saber se ele está melhorando ou piorando. Agora me vem alguém que tem mais valor, né? Tem um preço maior, um valor maior. Mas ela me fala assim, olha, é isso, só que eu te mostro o momento em que eu comecei a atender, vou medir aqui o PHQ7, o PHQ9, né, o GAD7 PHQ9 aqui, e estou te mostrando que essa pessoa está melhorando aqui de acordo com os questionários que eu vou aplicando aqui de forma metódica. Além disso, quando ela melhora, passa dessa pontuação aqui, eu dou alta. Então, o custo total do paciente vai ser esse. Né? Então, por consulta, eu posso até te cobrar mais caro,
ou seja, eu estou te entregando mais valor, mas olha, na conta final aqui vai ser bom para você também, porque a equação no final do dia tem que ser bom para o médico, tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para a fonte pagadora, né? Ou vai ser empresas, operadoras ou governo, né? A conta tem que fechar para todo mundo. E é isso que o Samuel falou, né? Toda a cadeia de valor. Então, às vezes tem fornecedor envolvido, tem que ser bom para todo mundo, senão, de fato, se for bom só para um, provavelmente não está gerando valor. Samuca, medir custa? Custa. Custa e dá muito trabalho. Mas custa muito. Não digo que custa muito, porque não medir custa muito mais. Opa! Frasezinha de efeito aí, hein? Custa muito mais. Você levantou para me cortar. Não, foi essa. É porque a gente tá acostumado, e aí para assim, a gente tem que medir. Aí, a gente, para medir, a gente tá falando de contratar uma consultoria, colocar uma operação de fora para estar aqui dentro, para abrir nossos números, vai dedicar tempo, é aumentar a headcount, é instalar uma estrutura nova, por vezes, quando você tem uma estrutura muito enxuta, e fatalmente alguém tem que pagar a conta. E quando você vai transpor esse custo, parece que acaba... Esse novo custo instalado, ele vai pesar também em cima da minha cadeia de valor, ou melhor, na minha equação de medicina de saúde baseada em valor, pesando mais a favor que eu sou mais caro. E estou falando isso porque é uma dificuldade que a gente tem, talvez até histórica, né? Que a gente já faz assim, sabe? E será que a gente parar e abrir a tampa e começar a medir tudo, isso somente não vai dar algumas respostas óbvias de que a gente já sabia mais ou menos quanto custava e simplesmente a gente aumentou nosso custo, porque agora a gente está somando agora o custo de medir? Eu diria que assim, criar uma estrutura nova só para medir custos, sendo que você já tem uma boa ideia, eu acho que não faz sentido. O que faz sentido, quando eu sempre defendo, vamos colocar mais gente aqui para mensurar, para analisar tudo, é essa pessoa ou pessoas ou empresas, consultorias, já entram mirando um retorno, um ROI ali, né? Algum projeto que vai trazer alguma redução de custo, então já entra ali mirando isso. Sem isso, eu de verdade, aí sou eu como deu uma travada ainda, sou eu como gestor que eu não consigo processar alguém que já não pensa ali em trazer um retorno. Né? Diz aí, Samuca, essa história do retorno sobre o retorno sobre a economia, né? Ou se pagar em cima do que você economizou, é difícil às vezes a gente conseguir, porque neguinho vem para vender soluções de racionalização de custo, mas ninguém quer assumir a responsabilidade de que só vai ganhar o percentual do que economizar. Porque começa a meter agora um retorno sobre expectativa. Não, tem muita variável, né? Mas o negócio, até voltando à pergunta, só para dar um fechamento. Eu sempre sou a favor de a gente ter equipe própria para o que a gente tem foco. Custo, a gente tem foco. Então, se eu tiver equipe própria, perfeito. Agora, vamos lá. Quanto custa boas pessoas para que de fato entendam de custo? É caro. Sistema, enfim, todo o arcabouço necessário para você produzir de fato e chegar no custo. E aí você tem custo de todo o tipo. É desde um DRE simples a você saber o valor que custa a sua internação, o valor que custa a sua cirurgia. É bom ter equipe própria, mas ela leva primeiro um tempo gigantesco para você montar, estruturar. Então, o que eu penso é que a gente pode contratar, né, parceiros e paralelamente você vai treinando as suas pessoas. É o que eu gosto de fazer e é o que a gente vem fazendo na FGH. A gente contratou um parceiro e a gente está bebendo da fonte deles. A gente está aprendendo com eles. Sistema, tudo. A gente está mapeando a equipe, estruturando a equipe para já, claro, se a gente sentir segurança, a gente segue sozinho. Não, perfeito. A gente acabou desvirtuando um pouco, porque na verdade era isso mesmo. A gente talvez tenha como chamariz para esse evento. A gente está falando de saúde baseada em valor, né, para esse segundo momento do podcast, mas está muito claro que aprofunde os seus conhecimentos em cima de saúde baseada em valor. Não vulgarizem esse termo que está sendo tão vulgarizado. Eu entrego valor. Se você não consegue ter uma estrutura de custo, se você não consegue planilhar e processar e ter uma análise muito crítica dos seus processos, tanto qualitativos quanto quantitativos,
e não consegue entender a quem você atende e quem você vende, esquece. Você não pode ter. Ó, não pode ter saúde baseada em valor. Ande por aí e veja dentro do serviço de saúde quem tem uma área de atendimento, ou seja, né, customer service, né, bem estruturada em saúde. Pouquíssimos. Tem muito blá blá blá, muita gente que finge que escuta, finge que faz, respostas automáticas. É de fato você entender o que você quer produzir de valor, entendeu? E custo a mesma coisa, como a gente falou. De fato tem alguém voltado para operar, entender, estudar, criticar. Muito bem. E eu diria que, assim, né, como dar os primeiros passos? Começa por uma condição clínica. Escolhe uma condição clínica e vai montando tudo em torno dela, né? Eu acho que é muito importante ter as pessoas responsáveis, né, os líderes que são os responsáveis dessa condição clínica na instituição ou na clínica, engajados, né, comprando essa ideia de valor, como é que a gente entrega valor. Eu acho que é importante, muitas vezes, ter o olhar do caminho completo da condição clínica, né, porque muitas vezes, por exemplo, numa linha de valor de câncer de mama, muitas vezes o que você precisa ali para entregar valor vai resultar numa não cirurgia, né, numa não quimioterapia, por exemplo, que a gente sabe que também o dinheiro se distribui pela cadeia, né, pela linha de cuidado ali. Mas às vezes você vai ganhar dinheiro com um teste genético e vai deixar de fazer uma quimioterapia, né? Às vezes você vai ter que fazer fisioterapia para impedir uma cirurgia ortopédica. Então é ter esse olhar completo da condição clínica, de toda a cadeia ali da linha de cuidado e ter os líderes disso engajados, né? E eu começaria sempre por uma condição clínica, a que tem o time mais engajado em querer fazer diferente. É um bom ponto. E o que eu venho falando até muito com o meu time, enfim, é do que a gente quer ser bom, entendeu? A gente quer focar em custo e qualidade, certo? Então, mas custo e qualidade do quê? Então, vamos para a segunda etapa. A gente quer fazer tal cirurgia ortopédica. A gente vai ser muito bom naquilo, a gente vai ser o menor custo naquilo, com a melhor qualidade, melhor desfecho. Enfim, o paciente sai e entra e sai rapidamente do nosso serviço com o melhor desfecho. Então, é o próximo passo. É o que a gente vai ser bom e ser bom de fato. E é treinamento. Não tem outra forma. Gente, maravilha. Eu acho que a gente consegue dizer que, tendo passado aí pela entrada do sistema, tendo falado no primeiro episódio de atenção primária à saúde, e agora a gente está aprofundando nesse tema, que descortinou, na verdade, outras e outras discussões futuras e alguns insights para vocês que estão aí nos escutando, que estão nos ouvindo, em relação à gestão em saúde baseada em valor e a necessidade de realmente profissionalizar o seu time e captar essas ideias tão bem colocadas aí por Samuel e por Tiago. E, portanto, gostaria de agradecer demais a participação. A gente está finalizando mais um episódio de hoje e agradecendo demais a participação de todos vocês. Não esquece que, se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site. Fica por dentro dos materiais gratuitos, das novidades que a gente sempre lança por lá, que além de cursos, você vai ter acesso a esse cast, vai ter acesso às agendas dos eventos, inclusive dos eventos presenciais, que o MIPEDUCA também tá patrocinando, e muita novidade para ir para o segundo semestre. PEDUCA realmente se lançando como sendo a grande plataforma de educação, ensino do IMIP, a instituição tão importante aqui para o Nordeste, às vezes para o Brasil todo. Então não deixe de se inscrever, mipeduca.com.br, tem uma caixinha lá para você colocar seu e-mail e a gente poder manter contato com mais frequência. Samuel, a palavra é sua, depois Tiago, últimas considerações. Obrigado aí mais uma vez. É um prazer estar aqui discutindo assunto de tamanha importância com duas feras. E a gente se encontra em breve aí para ter uma conversa mais soft. Satão. Não, é isso. Obrigado demais pelo convite de novo. E sempre bom estar com vocês. Eu acho que na próxima eu queria só que a gente abrisse uma latinha de cerveja junto.
Então, eu acho que talvez aconteça hoje à noite aqui, Samuel. A minha é sem álcool. Ele tá ainda na Absteme, mas hoje a gente vai forró. São João não acabou aqui ainda não, tá? Hoje tem um forró do IMIP. A gente vai se encontrar hoje, vai ser uma festa que tenho certeza que vai ter mais de 4.000 pessoas lá. Acho que é um momento bom de confraternização, numa festa tão simbólica aqui, tá certo, para o povo nordestino. Gente, obrigado demais pela audiência, obrigado a todos vocês que estão aqui nessa tarde chuvosa, pré-festa de São João da instituição, mas foi massa mais uma vez e vamos manter contato. A gente sentiu um feedback muito bom desse episódio de gestão, da participação do Sato, já tem que pegar aí o contrato, fazer um contato fixo com ele. Então, Sato, obrigado mais uma vez, aproveita aí. Samuca, até mais tarde. É. E vocês, até a próxima. Tchau, tchau.